Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tel e nesse vídeo estarei falando sobre o princípio multiplicativo. É a primeira parte de análise combinatória. Estarei fazendo problemas envolvendo esse princípio e mostrando a importância para resolver problemas matemáticos. Vamos lá? Então, o princípio multiplicativo. Nossa disciplina, a palavra matemática, para um adulto ou uma criança, está diretamente relacionada com atividades e técnicas para a contagem do número de seus elementos de um conjunto, de elementos de um conjunto. Então a gente está envolvendo todas as ferramentas de contagem, de operações e etc. As primeiras atividades matemáticas que vivenciamos envolvem sempre a ação de contar objetos de um conjunto, enumerando seus conjuntos. Então, o princípio de tudo era enumeração, era contagem. As operações de adição e multiplicação são elementos de técnicas matemáticas utilizadas também para a determinação de uma quantidade. Então a gente utiliza a ferramenta operações, adição e multiplicação para chegar no resultado em uma quantidade. A primeira, que é a adição, reúne ou junta duas ou mais quantidades conhecidas, ou seja, é o total, juntar. E a segunda multiplicação é normalmente aprendida como uma forma eficaz de substituir adições de parcelas iguais. Então, no início de tudo, a gente aprendia a adição, que era juntar. Agora, quando você vai juntar coisas iguais, parcelas iguais, quantidades iguais, a gente substitui e faz a multiplicação, o número de parcelas. A multiplicação também é a base de um raciocínio muito importante em matemática, chamado princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem, sem que seja necessário enumerar seus elementos, como vemos nos exemplos. A gente vai ver em alguns exemplos mais para frente. Então não há necessidade de escrever todos os elementos que representam um conjunto. Basta saber uma quantidade. Em alguns casos vai pedir quantidade, em outros casos vai pedir quais são os elementos. Os problemas de contagem fazem parte da chamada análise combinatória. Então, esse é um pedacinho de análise combinatória. Existem outros tipos de agrupamento. A partir dessa aula, aprofundaremos o estudo dessa parte de matemática ou da matemática. Primeiro exemplo. Vamos ver através de exemplos para melhor entender. Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou duas saias e três blusas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. Então Maria quer verificar de quantas maneiras ela pode se arrumar com apenas duas saias e três blusas. Então vamos ver quais serão as possibilidades. Então a gente faz um desenho, faz uma arrumação que ela só tem três blusas e duas saias. Fez esses conjuntos. Graficamente, através de uma tabela, através de desenhos, a gente conseguiu verificar que ela poderá fazer seis conjuntos, seis maneiras diferentes. Agora a gente vai representar isso através do cálculo, do princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo ilustrado nesse exemplo também pode ser enunciado da seguinte forma: se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e em seguida outra decisão D2 puder ser tomada de M maneiras. O número total de maneiras de tornarmos as decisões D1 e D2 será N vezes N. Então você tem que analisar a primeira decisão. Quantas possibilidades eu tenho? E a segunda decisão. Quantas possibilidades eu tenho? Aí o resultado é a multiplicação dessas possibilidades. Então vamos ver através do que foi o exemplo. D1 seria escolher dentre as três blusas, ou seja, o número 3.
D2, escolher entre as duas saias. Então, número 2. E o resultado seria a multiplicação de D3 por 2, o D1 vezes o D2. Ou seja, 6 possibilidades diferentes de se vestir. Ok? Continuando, mais um exemplo para melhor explicar essa parte de princípio multiplicativo. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada e salpicão. 2 saladas, verde e russa. E 3 sobremesas: sorvete, Romeu e Julieta, frutas. De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Ou seja, ele tem que escolher um prato quente, uma salada e uma sobremesa. Então, antes de resolver, saber o resultado, vamos ver quais são os elementos que estarão formando os resultados. Então, esse é o e outros problemas da análise combinatória podem ser representados pela conhecida árvore de possibilidades. Então, a gente vai fazer encontrar os elementos do conjunto através de uma árvore de possibilidades. Veja como representamos por uma árvore o problema do cardápio do restaurante. Então, vamos ver a árvore de possibilidades, né? Primeiro o prato quente, depois salada, depois a sobremesa. Então, o cardápio seria: a gente tem 4 pratos quentes. Se eu escolho qualquer um desses pratos quentes, eu tenho 2 possibilidades de saladas. Então, para o frango, eu teria 2 possibilidades de salada, para peixe, mais 2 possibilidades de salada, carne, 2 possibilidades de salada, e salpicão também teria 2 possibilidades de salada. E para cada ramo desse, eu teria 3 possibilidades de sobremesa: o sorvete, o Romeu e Julieta e o outro que é a pode ser que é a fruta, certo? Então, sorvete, Romeu e Julieta e fruta. Então, cada ramo aqui eu vou aumentando. Por exemplo, escolhi frango, então eu posso escolher entre verde ou russa, né? Salada verde ou russa. Ah, escolhi verde, então eu tenho a possibilidade de escolher sorvete, Romeu e Julieta ou fruta. Então, essa seria a árvore de possibilidade. Então, qual é a quantidade de maneiras que podem um cliente escolher? Então, é só contar esse último ramo. 1, 2, 3. Então, 3 cada ramo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3, 24. Então, observe que esse problema temos 3 níveis de decisão. Primeira decisão, escolher 4 tipos de pratos quentes. Então, número 4. Segunda decisão, escolher entre 2 variedades de salada. Então, o número 2. Terceira decisão, escolher uma das 3 sobremesas. Então, o número 3. Então, basta multiplicá-los. 4 vezes 2 vezes 3, 24 maneiras. Como também vimos na árvore de possibilidades. Não, no final, a última linha daria 24 maneiras diferentes de escolher, né, opções do cardápio, ou através do princípio multiplicativo. Exemplo 3. Se o restaurante do exemplo anterior oferecesse 2 preços diferentes, sendo mais baratas as opções que incluir frango ou salpicão com salada verde, de quantas maneiras você poderia se alimentar pagando menos? Solução: note que agora temos uma condição sobre as decisões D1 e D2. Então, se eu escolher frango ou salpicão e depois salada verde, eu vou pagar menos. Então, tem essa possibilidade de pagar menos. Então, vamos ver quantas possibilidades de eu pagar menos. Então, a decisão 1, escolher um dentre 2 pratos quentes. Só tem 2 opções, porque só podem pagar menos aqueles que escolhem frango ou salpicão com a salada verde. Então, só tem 2 opções na primeira decisão. A segunda decisão seria quem? Só a salada verde. Então, só tem uma única opção. E a terceira opção pode ser qualquer uma. Então, basta multiplicar. Princípio multiplicativo.
2 vezes 1 vezes 3, que dá 6 maneiras de montar um cardápio mais econômico para pagar menos. Pessoal, vou parar por aqui para não ficar longo o vídeo, mas estarei postando a segunda parte do vídeo em breve. Espero que tenham gostado, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade desse canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.